Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Oi, Alexandre, bom dia. Vamos começar com a situação na Venezuela. Há pouco a gente conversou aqui, Alexandre, com o enviado especial do Estadão, o repórter Pablo Pereira, que já registrava os primeiros confrontos do dia para a desobstrução de prédios públicos na Venezuela, em Caracas. Bom, o Pablo deve estar mais perto que a gente, né? Deve estar sabendo melhor do que a gente, mas eu queria contar uma história que passou comigo. Em São Petersburgo, desculpe, na Rússia, eu contratei um guia russo, o Sergei, e ele me mostrando a orla do Báltico. Lá pelas tantas chegamos a um grupo de estaleiros. E ele me disse o seguinte: nós gostamos muito do Putin, mas estamos odiando o fato de ele estar construindo aí dentro submarinos para a Venezuela, aqueles comunistas. Eu caí para trás, né? Um russo furioso porque estava vendendo submarino para comunista. E agora, né, estão lá mais de 100 militares russos, exatamente para ensinar a operação das armas que os russos venderam à Venezuela. Mas o governo russo deixou bem claro que isso não é uma intervenção, é um pós-venda, né? E que não haverá nenhum tipo de intervenção na área militar lá na Venezuela. A mesma coisa acontece, o que se vê aqui em Brasília, é que não há a menor condição de intervenção lá brasileira na Venezuela, a menos que haja uma agressão venezuelana, né? Ou ao Brasil, a Colômbia, ou a Guiana, que é o mais provável por causa do problema da região de Essequibo. Da mesma forma, os americanos estão cautelosos, mas não afastam a possibilidade de intervenção só porque querem manter os militares que apoiam Maduro com essa desconfiança, não que vão fazer realmente uma intervenção. Me chamou a atenção uma declaração do embaixador da Venezuela de Maduro em Washington. Já parece que é uma declaração pós-Maduro, ele dizendo assim: não, é um levante do povo, não é uma intervenção americana, né? É um levante do povo venezuelano. Quase que ele disse que não aguenta mais esse governo, mas ele está representando o governo. Então são indícios, né, além desse óbvio de que mais de 50 países apoiam o Guaidó e apenas a Cuba, México, Bolívia, acho que Nicarágua, certamente, estão apoiando que estão lá supostamente para garantir essa operação acolhida, mas com certeza para defender a soberania brasileira no momento em que o regime venezuelano está aí em fase de desespero. Alexandre, queria a sua avaliação sobre esse posicionamento das centrais sindicais, né, contra a Previdência, de olho na reeleição de Bolsonaro em 2022. Pois é, incrível essa declaração do Paulinho da Força Sindical. Em primeiro lugar, reconhecendo a possibilidade, já assim, a alta possibilidade de reeleição de Bolsonaro. Né? Em segundo lugar, dizendo, olha, não importa que a gente ponha por terra o país, derrubando a reforma da Previdência, porque nós temos objetivos políticos. Né? E foi uma reunião política mesmo, como a gente viu, estavam lá os dois candidatos derrotados na última eleição, Haddad e Boulos, né? E bandeira vermelha, mostrando que foi uma reunião, no fundo, não eminentemente político-ideológica, né, contra a reforma da Previdência, como se a reforma da Previdência fosse um trunfo de Bolsonaro e não um trunfo para o país, a ponto de, né, ao ser contra a reforma da Previdência, estão justamente defendendo os privilegiados do Poder Judiciário e principalmente do Legislativo no Senado, que são categorias que levam aí aposentadorias de 40, 50 mil, né? E não se importam em salvar a aposentadoria do menorzinho, né, que não vai aguentar nos próximos anos, porque o déficit é cada vez mais, né, crescente numa proporção geométrica.
Alexandre, para a gente completar, você está em Brasília, feriado foi ontem, e na pesquisa eleitoral a gente fala margem de erro para mais ou para menos. Aí a margem é para mais sempre, né? Segunda e terça de folga e quinta e sexta também, é isso? Pois é, na verdade o trabalho cessou na Câmara e no Senado lá pela quinta-feira passada, né? E só vai reiniciar aí pela terça. Os que estão lá dentro, e tem gente lá dentro, sim, não são suficientes para registrar nada, nem para abrir sessão, né? Não atingem o quórum mínimo. E no judiciário a mesma coisa, né? Como se não tivesse um monte de ações esperando decisões em todas as áreas, trabalhistas, civil, a economia vive reclamando que nós temos uma insegurança jurídica que desestimula o investimento, né? Enfim, saiu essa medida provisória da liberdade econômica, antes saiu a transparência sobre dinheiro público em operações bancárias, transparência para a Polícia Federal, para o Ministério Público, né? E agora, hoje, no Rio de Janeiro, o Langoni, que foi presidente do Banco Central, está conversando, vai conversar com o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, sobre uma nova abertura aí, que é a abertura do gás, né, que também está preso aí um cartel, um monopólio, e o gás é o futuro, porque o petróleo, a gasolina, o diesel estão indo para o passado, né? Mas o uso do gás vai continuar muito, muito efetivo aí nas novas tecnologias. Então é uma reunião importante, vamos ver o que acontece, porque a iniciativa privada está de olho nesse novo mercado, né, que é o grande mercado do gás.